É um dia de chuva, acordando em cima da hora. A Não, gente. menina, já tô acordada um tempão já. Porque eu tô ajeitando as coisas aqui que eu dar 10 horas eu tenho que sair. Ah, tá. Aí depois eu Ok. conto pra vocês. Mas eu tô gravando, tá? Tá. Ô, Pri, se tiver algum problema, a gente vai tentar. Vamos tentar ir até 10 horas, então, né? Para a gente não Não, mas atrasar. eu vou gravando, independente disso, eu vou gravar. Vocês podem ficar bem, tá? Fica tranquila. Então, tá bom. Que aí E depois eu aí? assisto com calma, Tá. tá? Mas por enquanto eu ainda tô ouvindo vocês, Tá tá? bom, Pri. Bom dia, Késia, que tá aí com a gente também, né? É, Fabi, como é que tá? Tudo bem? Foi tudo bem ontem? Benção? Que bom, glória a Deus, né? A gente, meninas, eu sei que a gente está hoje um dia chuvoso, né? Um dia difícil, finalizando o mês, né? O último dia do mês, então eu sei que é difícil às vezes para as pessoas estarem juntos, né? E hoje a gente tem uma palavra assim tão preciosa que seria muito importante a gente compartilhar depois, né? Com algumas pessoas, assim. A gente vai dar continuidade aqui ao livro de 1 Samuel. A gente está indo devagarzinho nele, né? Mas, assim, a gente está entrando aqui no capítulo 3 ainda, mas Deus, assim, tem coisas preciosas para falar com a gente, né? E é muito bom a gente estar juntas aqui. E eu queria, assim, começar, meninas, que a gente estivesse orando aqui por Petrópolis, por nossa cidade, e orando por Juiz de Fora, orando por essas cidades aí de Ubá, Matias Barbosa, que são essas cidades que foram muito afetadas lá em Minas, né? Por conta dessa chuva. E, assim, a gente se compadece porque a gente sabe muito bem o que que é isso, o que que a gente já passou aqui em Petrópolis muitas vezes, né? E eu queria que a gente estivesse orando agora, né? Iniciando essa manhã, né? Orando, intercedendo por essa cidade, né? Isso faz parte aqui do nosso chamado, né? Diante do Senhor, e a gente tá em comunhão uns com os outros e orando pelos nossos irmãos lá, as igrejas que perderam tudo também. Amém, meninas? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Deus, podemos estar na tua presença, Senhor, e podemos ser aceitos, recebidos diante do Senhor, pelo Senhor falar o nosso coração. Senhor, e nós podemos também expressar as nossas palavras, as nossas orações, nossas petições diante do Senhor. Pai, eu diante de Ti nessa manhã coloco a nossa cidade de Petrópolis, oro por nós, Senhor, porque, ó Deus, nós somos frágeis, somos humanos, Senhor, e muitas vezes nós ficamos assustados, sentimos medo, quando vem uma chuva forte, quando vem uma catástrofe, Senhor, sobre a nossa cidade. Senhor, e quantas vezes, quantas histórias nós temos para contar do que já vivemos aqui, mas em todas as coisas o Senhor é vitorioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem poupado a nossa vida. Senhor, sabemos, Senhor, que muitas situações difíceis já aconteceram aqui, mas o Senhor tem sido bom. O Senhor é aquele Deus que nos ergue de novo, que nos levanta, porque tu és esse Deus de graça, Senhor. O Deus que se lembra da misericórdia, Senhor. O Deus que recorda, Senhor, ó Deus, dos teus filhos que estão aqui e clamam a ti. E nós te louvamos, Senhor, porque Petrópolis, Senhor, muitas vezes, Senhor, sofreu situações muito difíceis, mas Petrópolis se levantou no Senhor. E nós te agradecemos por isso, por estarmos aqui, por sermos parte desse povo, Senhor. Deus, e clamamos a Ti mais uma vez, Senhor, poupa a nossa cidade, Senhor. Chuvas fortes, torrenciais, dificuldades, Senhor. Ó Deus, tem cercado a nossa cidade, mas nós clamamos, poupa a nossa cidade, Senhor, em nome de Jesus. Por amor, ó Deus, do Teu nome, Senhor, que é invocado aqui, Senhor. E oramos nessa hora, nessa manhã, Senhor, por Juiz de Fora, por Matias Barbosa, Senhor, pela cidade de Ubá, as cidades ali adjacentes, Senhor, aquelas que estão ao redor ali, Senhor, Deus, e que tem sido tão afetada, Senhor, por essas chuvas, que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa reter essas águas sobre essas cidades, para que elas possam se levantar,
Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, retém as águas, Senhor. Deus, que o Senhor, Deus, segure as encostas, Senhor, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia das pessoas que estão ali, que já estão assustadas e que já sofreram, Senhor, ó Deus, as perdas, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor, que o Senhor dê resiliência, que o Senhor, Deus, envie socorro, Senhor, assim como o Senhor enviou a nós. Petrópolis foi tão abençoada, Senhor, o Senhor nos enviou socorro, envia socorro, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, sustenta, Senhor. Deus, levanta as igrejas ali, Senhor, para que possam, Senhor, ser abrigo também em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe essas cidades, Senhor, e que, ó Deus, o Senhor é o Deus do tempo. O Senhor é o Deus, Senhor, que controla todas as coisas, Senhor. Tudo está nas tuas mãos. Nós pedimos, Senhor, o Senhor é poderoso, Senhor, para suspender essas nuvens de chuva, Senhor. Deus, em nome de Jesus, para dissipar, Senhor, essas nuvens de chuva, Senhor. Deus, e, ó Deus, dar alívio ao teu povo, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, que haja salvação, Senhor, que não haja mais nenhuma perda, Senhor, mas que haja salvação do Senhor. Deus, nós te louvamos, colocamos o nosso coração nas tuas mãos nessa manhã para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor. Inclina-nos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Eu quis começar orando, né, por nossa cidade, porque a gente precisa, como a gente recebeu misericórdia do Senhor, a gente também precisa estender a misericórdia, a graça do Senhor, né? E hoje a gente vai estar, como eu falei, aqui lendo esse livro de 1 Samuel, né, capítulo 3 hoje, e tem uma lição preciosa aqui para nós, meninas, da voz do Senhor, né? E esse texto aqui fala assim, vai falar especificamente de Samuel, e talvez a gente já ouviu tantas coisas, né? Tantas lições preciosas aqui a respeito desse texto, mas o Senhor sempre tem uma coisa nova, uma revelação nova para trazer ao nosso coração, né? E a gente aquietar diante do Senhor, a gente está iniciando um ano, finalizando um mês, né? Vamos dizer assim. Hoje é 28, hoje não, hoje é 27, né, de fevereiro. Mas a gente está aí na finalização, então assim, a ansiedade, né? Aquela ansiedade bate ao nosso coração, né? Aquele desejo assim de coisas concluídas, né? De ir em frente, de avançar, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o nosso coração disposto a ouvir a voz do Senhor, a ouvir o direcionamento do Senhor para o nosso tempo, né? E a gente precisa aquietar a nossa alma, né, diante do Senhor. E eu vou começar lendo esse texto e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa voz de Deus, né? Sobre o silêncio e sobre a voz de Deus, né? E o Senhor tem trago coisas tremendas para nós. Fala assim, né? Capítulo 3 de 1 Samuel, começando, né? O jovem Samuel, um texto muito conhecido nosso, né? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias, perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado costumado, no lugar costumeiro, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, Samuel, e este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Vamos ler até aqui um pouquinho e a gente vai conversando, meninas. Texto mais do que conhecido, quantas vezes, né, a gente fez aí nas nossas igrejas
encenações com as crianças, né? Quantas lições ensinadas aí a respeito desse texto com as crianças. E mais uma vez o Senhor vem trazer para nós aqui essa revelação, né? E aqui a primeira coisa que a gente vê a gente estava lendo aqui Samuel, a gente sabe que Ana, né, e Eucana, os pais de Samuel, dedicaram Samuel ao Senhor, entregaram ao Senhor ali no templo para servir, e eles de ano em ano vinham, continuavam vindo adorando ao Senhor, e deixaram Samuel ali, e era quando eles viam Samuel, eles traziam presentes, a Bíblia fala aqui que a mãe trazia uma roupa que ela fazia, né, algo diferente para Samuel, e eles vinham visitá-lo e vinham adorar ao Senhor ali, né, perante a presença do Senhor. E a gente vê assim, enquanto Samuel aprendeu com os pais dele a obediência, mesmo nesse tempo de corrupção, nesse tempo difícil, eles continuavam na presença do Senhor. E Samuel cresceu dessa forma, foi ensinado assim, foi dedicado ali ao Senhor. E aí o texto vai dizer assim que naqueles dias não era frequente Deus falar, né? Deus falar abertamente, assim, a palavra era rara, as visões eram raras. Deus falava especificamente com o sacerdote ali no templo. A gente vai se lembrar disso, né? O sacerdote entrava aí uma vez por ano na presença de Deus, né? Lá onde estava a Arca da Aliança, né? Onde estava lá no templo, né, além do véu, né, para realmente ministrar, oferecer sacrifício por si, pelo povo. Então Deus falava com ele ali, mas assim ao povo diretamente era difícil, né, não tinha essas visões. E Samuel não estava acostumado com isso, assim como todo o povo, né? E o que que acontece? Samuel já havia sido escolhido por Deus para estar ali na presença do Senhor. Samuel havia sido escolhido, mas Deus não tinha falado com ele ainda abertamente. E eu já queria trazer um ponto para a gente assim pensar que às vezes a gente está na presença do Senhor, muitas vezes na casa de Deus há muitos anos. A gente muitos anos serve até na casa de Deus, a gente está ali entre o povo de Deus, no meio do reino de Deus, ouvindo as coisas de Deus, mas o Senhor não tinha se revelado diretamente a Samuel e muitas vezes o Senhor ainda não tenha tocado o teu coração, né? Não que ele não tenha tocado, mas às vezes você não tenha parado para ouvir a voz do Senhor abertamente. O Senhor vem falando durante muito tempo, muitos anos, mas às vezes a gente está na presença dele e a gente não para ouvir, né? E esse texto aqui já começa falando assim para a gente que assim a gente precisa silenciar a nossa alma para ouvir o Senhor, que antes de qualquer revelação de Deus, né, antes de qualquer manifestação da glória de Deus, existe um preparo. E é isso que a gente vai ver aqui na vida de Samuel, né? A palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada a ele, né, claramente. Eli era um sacerdote ali, Eli estava acostumado a ouvir a voz do Senhor. Apesar da gente ter visto aqui, a gente vai ver nos capítulos para frente, que ele foi um sacerdote que, infelizmente, se corrompeu, né? Deixou de ouvir, de obedecer à voz do Senhor, ele foi omisso em muitas coisas, mas ele era alguém que estava acostumado a essa intimidade com o Senhor, né? E assim, Samuel ainda não, né? Ainda, além de ser muito novinho, as manifestações de Deus eram muito raras, né? A gente vê isso, e isso acontece com a gente. Às vezes a gente está na presença de Deus e as manifestações de Deus para nós, para nossa intimidade é muito rara. Às vezes para todo o povo, para toda a igreja, para estar junto com todo mundo, né? Existe ali uma manifestação coletiva de Deus, mas aquela da intimidade, né, falta a nós. E Deus quer nos chamar nessa manhã para esse tempo, né? Tempo de silenciar a nossa alma e ouvir a sua voz, né? E assim, o que que a gente vê aqui no texto, né? Que ele foi se deitar, Samuel também, e aí Deus chama Samuel. Deus quer falar, Deus quer se revelar a Samuel, né? E assim, aqui Deus chama Samuel de 3 vezes, né? Fala de 3 vezes, Samuel, Samuel, e ele corre lá, porque ele vai em direção àquilo que ele está acostumado, que era a voz de Eli. E ele se confunde, ele acha que quem está chamando é Eli, é muito, muito claro isso, né? E ele acha que é Eli, qualquer um de nós talvez fizesse a mesma coisa, né? E só que assim, para cada chamado, né? A primeira coisa aqui que eu quero pontuar para a gente é que para cada chamado de Deus para Samuel, Samuel tem uma resposta.
que é uma resposta de obediência. Assim como os pais dele ensinaram ele a obedecer ao Senhor e ir à presença do Senhor, Samuel aqui dá uma resposta de obedecer, de ir quando ele acha que é a voz de Eli, né? E, na verdade, é a voz de Deus. E, meninas, esse é um ponto para nós. Deus tem nos chamado. Ainda que a gente, nosso coração, às vezes não está sensível, a gente não discerne ainda, não entende que é a voz do Senhor, mas o Senhor tem falado conosco. E qual é a nossa atitude quando Deus nos chama? Qual é a nossa resposta? Aqui a gente vê que Samuel se levanta e vai em direção a Eli, vai no quarto de Eli, onde Eli estava deitado, né, dando uma satisfação, né, respondendo ali a esse chamado. E Deus, às vezes, tem falado conosco tremendamente e a gente não responde. E a nossa resposta não é só uma resposta audível, de falar sim, Senhor, mas uma resposta de inclinar o nosso coração, né? Quantas vezes Deus fala e a gente não se inclina, não obedece aquilo que Deus tem falado. E assim, Samuel obedece, assim como ele obedecia aos seus pais, ele obedeceu às instruções de Eli, né? 3 vezes ele vai e ele fala, não fui eu. Só que Eli, por estar acostumado, né, na intimidade lá do Senhor, ele percebe, né, tem um momento que ele percebe, deve ser Deus que está chamando ele, Deus está querendo se revelar a ele, né? E aí Eli dá as instruções, olha, quando Deus falar com você, você vai dizer para ele, fala que o teu servo ouve. E aí, o segundo ponto, assim, né? Além dessa resposta, dessa prontidão em obedecer, em ir, ouvir o chamado e se levantar, ter uma atitude, né? Isso que é importante para nós, a gente precisa dar essa resposta favorável para Deus, né? Deus fala conosco e a gente não dá de costas, ou a gente fala daqui a pouco eu vou, né? Mas a gente ser obediente, a gente ter uma atitude em direção a Deus. Aqui quando ele dá essa instrução a Samuel, olha, fala para Deus, fala que o teu servo ouve, a gente vê assim quanto que Samuel precisava se calar. Samuel precisava, fala que o teu servo vai ouvir. Eu vou ouvir, eu vou ter o meu coração atento. Esse ouvir é muito mais do que só a mecânica do nosso ouvido, né? De receber ali um som, mas assim, é inclinar o coração e dizer, olha, eu vou obedecer, fala que eu vou ter uma atitude. E aquietar o coração, sabe, menino? Antes da revelação de Deus, existe um silêncio que é o silêncio da nossa alma. A gente está assim o tempo todo com muita correria, né? O dia inteiro a gente tem demandas, tem coisas para atender, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa família, a gente tem a internet, a gente tem informações que a gente quer, a gente estuda, trabalha, a gente precisa dar uma satisfação e a gente está o tempo todo, o nosso organismo mesmo está em movimento, né? Mas assim, para ouvir a revelação de Deus, né? A gente precisa aquietar a nossa alma. E aqui nesse livro de Samuel a gente vê assim que a gente precisa se recolher a nós mesmos, né? Nos recolher a nós mesmos, né? É um recolhimento de si próprio, né? Deus deu sons aos homens, né? Os animais emitem sons também, né? Os animais emitem sons, a natureza emite sons, mas a fala, né? Esse poder de usar as palavras, né? Esse poder de comunicação, Deus deu só ao homem. E Deus deu isso ao homem em comparação a ele. Deus fala, Deus se movimenta, Deus age, Deus fala. E a gente precisa usar essa nossa fala também, né? Na hora certa, na hora apropriada. Mas há um momento diante de Deus que a gente precisa calar, que a gente precisa se recolher, né? Que a gente precisa inclinar o nosso coração e dar atenção a Deus, né? É uma dependência de Deus, né? E assim, a gente precisa calar o nosso próprio raciocínio, né? Calar a nossa voz humana, calar a nossa consciência, né? Vamos dizer, calar as nossas filosofias, aquilo que a gente sabe, e calar para ouvir, para dar espaço para a voz de Deus, né? O que lá o João capítulo 10, né? Jesus diz assim que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Elas me obedecem porque elas ouvem a minha voz e eu as conheço
e elas me conhecem porque elas conhecem a minha voz, né? Jesus fala a respeito disso, e a gente precisa ter esse coração inclinado. E assim, houve muito tempo, né? Aqui a Bíblia relata o tempo todo sobre isso, sobre as pessoas para ouvirem a Deus, né? Como era aqui no tempo de Samuel, dependiam dos profetas, dependiam dos sacerdotes, né, estarem interpretando, né, estarem recebendo mensagem de Deus, interpretando, falando com elas, né? Então, assim, a voz de Deus não era audível. A gente vê na Bíblia, queridos, que lá no período interbíblico, lá no período entre o Novo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve aquele período de 400 anos em que se relata que Deus não falava, que houve um período de silêncio de Deus. Então, assim, a voz de Deus não era assim, notória para todo mundo, não era clara para todo mundo. Porém, Deus falava, né? Esse período aí, né, desses 400 anos, é como se fosse silêncio mesmo, mas assim, Deus falava no interior das casas, Deus falava ali com os seus profetas, Deus falava com os íntimos a quem ele desejava se revelar. E Deus, nessa manhã, quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você, mulher que está aqui me ouvindo, mesmo que nós sejamos poucas. A palavra do Senhor, ela ganha eco. A palavra do Senhor, ela é poderosa. E a palavra do Senhor, ela sempre cumpre aquilo para que ela foi designada, né? A voz do Senhor, as leis do Senhor, aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor revela, sempre vai encontrar uma terra fértil. E o Senhor, nessa manhã, quer encontrar os nossos corações como terras férteis, para dar eco a isso que ele está falando, sabe? Ainda que a gente vê períodos né, da humanidade que aparentemente Deus não falava, Deus sempre procurou os seus íntimos para falar, e Deus está te procurando nessa manhã, como alguém de intimidade para quem ele quer falar. Ainda que muitos ao redor não estejam ouvindo, o Senhor está te chamando para ouvi-lo, assim como o Senhor chamou a Samuel. E o Senhor quer que a gente aquiete a nossa alma, que a gente possa alinhar o nosso coração com aquilo que Ele está falando, né? A palavra do Senhor, ela é sempre clara, ela sempre dá direção, ela sempre instrui, e ela alinha o nosso coração a Ele, né? E às vezes Deus fala e a gente ainda quer competir com a voz, né? Deus está falando conosco e a gente quer falar junto com Deus, ou a gente quer sempre interpelar Deus, a gente quer interromper Deus naquilo que Ele está falando com aquilo que a gente sabe, né? Com os nossos conceitos, com o nosso conhecimento, a nossa experiência, e assim, aí existe uma luta, né? Para que a gente possa se sobrepor às vezes à voz de Deus, mas a voz do Senhor é poderosa e ela sempre vai fazer aquilo que apraz, aquilo que é da vontade do Senhor. E assim, quando o Senhor determina, não há quem possa invalidar, não há quem possa ir contra essa voz, né? E às vezes, assim, os nossos sentimentos também, as nossas emoções, os nossos medos ficam falando muito alto dentro de nós, gritando dentro de nós. Mas o Senhor tem nos chamado a calar a nossa voz, calar, silenciar e ouvir aquilo que Ele tem para nós, né? Aquietar não significa desistir, não significa parar, não significa acomodar, mas aquietar, né, significa assim acalmar o coração para ouvir a instrução de Deus, né? Deixa eu mudar uma coisa aqui. Assim, o Senhor, ele é misericordioso, poderoso, e ele, assim, não quer que a gente fique atemorizado, que a gente fique paralisado, inerte na presença dele, pelo medo, mas ele quer que a gente esteja atento àquilo que ele vai falar, com o coração disposto para obedecer, né? E eu queria te perguntar nessa manhã, há quanto tempo que você não ouve a voz do Senhor claramente falando no teu coração? Que você não estremece por ouvir a voz do teu mestre? Há quanto tempo, né? Talvez você esteja no templo, assim como Samuel estava lá no templo, no lugar propício, né? Na casa de Deus, no meio do povo de Deus, mas você está insensível para ouvir aquilo que o mestre está te falando. E como eu falei, não são revelações só coletivas, né? Revelações para todo mundo, a voz audível, mas assim, de Deus falar diretamente ao teu coração. Instruções específicas para você. Instruções específicas que Deus vai dar através de você.
Deus está te chamando para esse tempo de aquietar, parar de ouvir os muitos ruídos, as muitas vozes, né, de ansiedade, né, no teu coração, mas parar e aquietar para ouvir a voz do Senhor. Sabe, às vezes a gente precisa de calar esse ruído exterior, né, para que a gente tenha calma e possa discernir e entender aquilo que Deus está falando com a gente, né. E às vezes a gente acha que assim é muito comum, né, a gente está tão entretido, a gente está tão cheio de informação nesse tempo de hoje, e a gente acha muito comum, né? Deus falar, hoje em dia isso se tornou comum, Deus usa na internet, são tantas pessoas pregando, são tantas igrejas, tantas portas abertas, né? Para se ouvir de Deus, e as pessoas estão banalizando, né, aquilo que Deus está falando, mas Deus está nos chamando para um tempo em que Ele vai se revelar a nós. O chamado do Senhor é individual, chamado do Senhor é individual, e Ele quer a nossa atenção de forma íntima, né, para estar com Ele. E eu, assim, vamos ler aqui mais um pouquinho, no capítulo 3, né, a partir do versículo 10, fala assim: Então veio o Senhor, né, depois que Samuel disse, né, Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aqui diz o texto assim: Então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir tinirão ambos os ouvidos, quer dizer, os ouvidos vão até zunir, né? Naquele dia suscitarei contra Eli, ele estava dando uma revelação para Samuel, um menino tão novinho, né? Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e eles não os repreendeu. Portanto, jurei para a casa de Eli que nunca lhe será tirada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de manjares. É, Deus deu uma revelação muito forte para Samuel, um menino tão novinho, e Deus falou que ia trazer juízo sobre a casa de Eli, sobre o grande sacerdote, né? Deus iria, assim, julgar a casa dele, a família dele, porque Eli tinha ouvido a voz de Deus, mas Eli tinha feito vista grossa para as coisas erradas que os seus filhos estavam fazendo, né? Deus havia dado uma ordem a obedecer e Eli praticamente desobedeceu, agindo de forma inconsequente, né? Então o Senhor falou com Samuel: Olha, eu vou trazer esse juízo sobre Eli. E Deus ali estava se revelando a Samuel como se já estivesse levantando Samuel para estar no lugar de Eli, né? Substituindo Eli. E aí, meninas, o outro ponto que eu queria trazer aqui para nós é quantas vezes Deus quer falar conosco e trazer revelações fortes como essa aqui de Samuel, e a gente tá no meio das coisas de Deus, mas a gente quer estar entretido. Deus nos chama para um tempo de descanso, Deus nos chama para um tempo em que a gente vai parar e ouvi-lo, e a gente prefere se entreter, né? Às vezes a gente está na casa de Deus e ao invés de dar atenção ao que Deus está falando, a gente quer as muitas programações, os muitos eventos, as muitas coisas acontecendo, a gente quer muitas pessoas ao nosso redor e a gente quer se entreter, porque ao invés de parar e descansar em Deus, a gente precisa de distrações, né? A nossa alma fica consumida de distrações, né? De prazeres, de coisas que possam nos acrescentar algo, e não da gente aquietar e ouvir a voz de Deus. Quantas vezes isso acontece? A gente vai para a casa de Deus, ou a gente vai porque a gente quer ver pessoas, porque a gente quer ouvir coisas que possam trazer alento para a nossa alma, e não obedecer mesmo a Deus. Porque às vezes aquilo que Deus vai falar é duro, como essa revelação que Deus fez aqui para Samuel, é algo duro.
é algo pesado, algo que Samuel ia ter que relatar dali a pouco para Eli. Samuel ia ter que contar para Eli que Deus havia revelado a ele que ia trazer juízo sobre a casa dele. Só que, assim, às vezes Deus fala conosco com revelações profundas e a gente quer se entreter, a gente prefere a diversão, né? E, assim, às vezes a gente está cansado, a gente está... muitas vezes a gente chega, né, do trabalho, a gente tem a nossa correria do dia a dia, a gente está muito cansado com muitas coisas. E ao invés de a gente ir para os pés do Senhor, para ouvir o Senhor, a gente quer entretenimento, a gente quer distrair a nossa alma, porque a gente não quer se concentrar naquilo que Deus está falando, e muitas vezes são coisas duras. E assim, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos lembre, né, da sua graça, da sua misericórdia, e assim, que Ele nos dê o descanso dele, né? O nosso descanso precisa estar nele. É, é comum, né, gente? Como que às vezes a gente, vou falar aqui de coisas práticas para nós, a gente está cansado e a gente chega em casa, né, muitas vezes do trabalho ou coisa assim, e você às vezes toma um banho, você quer comer alguma coisa, e você logo vai se sentar em frente à televisão. Quantas vezes a gente chega da igreja e a gente faz isso? A gente se senta em frente à televisão, que parece que a gente precisa assim destravar a nossa alma, a nossa mente daquilo que Deus está falando e ficar como se fosse à toa, né? A gente precisa assim, de um tempo de vácuo, de nada, né? Para que a gente não fique concentrado, né? E, e a gente faz isso muitas vezes com Deus. Deus nos chama para o secreto, nos chama para a intimidade. Às vezes a gente sai da igreja, sai de um culto, e ao invés de a gente chegar na nossa casa e meditar, né, tentar absorver aquilo que Deus falou, tentar dar atenção, tentar ver como que a gente vai aplicar na nossa vida, a gente logo quer distração, a gente quer comer, beber, né, e se banquetear, a gente quer distrair a nossa mente, divertir, né? E assim, Deus tem nos chamado. Esse tempo é um tempo sério, assim como esse tempo foi um tempo sério para Samuel, mesmo que ele era tão novinho, Deus chamou ele para um tempo de revelação sério, né, a respeito da casa de Eli. Deus tem nos chamado para um tempo sério, né? Nós não estamos aqui para brincar e para nos distrair com coisas fúteis, mas o Senhor tem nos chamado para oração, o Senhor tem nos chamado para meditação na sua palavra e para esse tempo de profundidade na sua presença, porque virão dias difíceis, né, em que a gente vai precisar de ter a palavra nos nossos lábios. Virão dias difíceis em que talvez vão ser tirada essa palavra escrita de nós, né, como a Bíblia que está aqui, né, e a gente não vai poder nem ter acesso dessa forma, mas a palavra vai precisar estar enraizada, vai precisar estar escrita na tábua dos nossos corações, e a gente precisa de profundidade. Nós estamos nesse tempo de preparo, assim como Samuel teve esse tempo de aquietar, de preparo, a gente precisa ter esse tempo na presença de Deus. Amém, meninas? Deus tem nos chamado para esse tempo. Não é tempo da gente só ouvir informações, não é tempo da gente só ouvir pregações no YouTube, não é tempo da gente ouvir só pregações só quando o pastor fala. Quando é que Deus vai falar com você? É só quando o pastor prega na igreja? É quando a gente ouve uma mensagem? Ou é quando você lê a Bíblia, você abre a tua Bíblia e Deus fala contigo pessoalmente? Deus quer se revelar dessa forma. E não é uma revelação somente de informações, sabe? Da gente saber o que diz a Bíblia aqui ou ali, mas assim, são revelações no teu coração da presença, da vida de Deus, daquilo que Ele é, né? Ele quer se demonstrar dessa forma. E assim, a gente tem tantas coisas, né, para falar aqui sobre essa voz de Deus, né? O Salmo 29, que é um salmo que eu amo, eu já mencionei ele aqui várias vezes com vocês, sobre, ele fala assim que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, né? Ela despedaça os cedros do Líbano, né? As grandes árvores, as coisas difíceis, a voz do Senhor quebra, né? Aquelas coisas mais resistentes, como quando fala de cedros do Líbano, são madeira muito forte,
né? Eram árvores retorcidas, grossas, né? E o Senhor despedaça isso tudo. Então, vem trazer para nós que mesmo as resistências mais profundas do coração, aquelas coisas mais difíceis, né? Mais resistentes, o Senhor é poderoso para quebrar. E esse salmo fala assim que até as corças, né? Os animais, elas ouvindo a voz de Deus, elas estremecem no seu íntimo e elas dão à luz antecipadamente, quer dizer, elas ao invés de abortar, elas dão à luz a bebês, né, as suas crias de forma prematura, por causa do temor da voz do Senhor, né? Então, assim, esse texto fala assim, que Deus, quando fala, ele estremece todas as coisas, e a gente, como ser humano, às vezes a gente resiste a Deus, a natureza não resiste a Deus, né? Quando o Senhor ordena que caia a chuva, né? Os trovões, os raios, que as tempestades desçam sobre a terra, a natureza obedece. E nós, como seres humanos, às vezes a gente não obedece, a gente quer resistir à voz de Deus, né? E, assim, como Deus é poderoso e como Deus é amoroso, ele é insistente, né? Ele insiste. Eu me lembro aqui da parábola, né? Como a gente comentou esses dias, da parábola aí do semeador. Assim, mais do que um solo, mais do que vários tipos de terra preparados, era Deus insistindo com a semente, mesmo que o homem fosse rebelde, mesmo que a terra não fosse totalmente preparada, mas assim, Deus insiste em lançar a sua semente, né? Em distribuir a sua semente, mesmo naquele solo que não estava receptivo. Mas Deus é esse Deus amoroso e que fala conosco, ele tem falado ao nosso coração insistentemente, todos os dias, né? Ele nos acorda e assim, o dia que a gente se levanta, o momento em que a gente abre os nossos olhos, é Deus insistindo conosco em nos dar mais uma chance de vida, em falar, eu estou contigo, né? Vai comigo. Porque assim, às vezes o Senhor está presente conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem se manifestado a nós, mas nós estamos com Ele, nós estamos com o Senhor, né? O Senhor vem falar isso conosco nessa manhã. E assim, antes da revelação, né, como Samuel aqui, houve um silêncio, né, do coração dele. E assim, eu queria te lembrar, né, das revelações das grandezas de Deus, lá de Apocalipse capítulo 4, né, entrando no capítulo 4, capítulo 5, fala assim, das vozes dos anjos, né, que ministram, que cantam, né, que louvam sem cessar, declarando santo, 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 né? Então, assim, no céu há uma manifestação grandiosa, né? Em resposta a tudo que Deus tem feito, né? O reino dos céus dá respostas favoráveis a Deus o tempo todo. Só que ali no capítulo 4, no capítulo 5, vai dizer assim sobre as revelações das trombetas de Deus, né? O anúncio, trombetas falando, minha cachorra entrou aqui agora, gente. Né? Trombetas falam do anúncio das coisas de Deus, falam de um ressoar, né? Falam de algo audível, né? Que Deus está tocando aí, vai tocar na terra, né? As coisas estão acontecendo e a gente vê essas revelações aí. Só que assim, antes da última trombeta, né? Então havia uma movimentação, um som, um estardalhaço, né? O tempo todo, né? No céu, na presença de Deus, na terra, né? Em todo o tempo. Houve silêncio. Pensa bem, meninas, às vezes a gente está com a nossa alma agitada, né? Essa correria toda. E assim como no céu a movimentação, na terra há uma movimentação, mas assim a Bíblia fala sobre esse silêncio que houve por meia hora, né? O tempo todo haviam vozes, haviam cânticos, havia movimentação, mas agora há um silêncio, né? Há como se fosse um êxtase, né? Aquele tempo assim de suspense, porque Deus iria anunciar a sua última trombeta, haveria o anúncio de alguma coisa muito importante, então tudo precisava calar, tudo precisava parar, né? Diante da voz do Senhor. E eu quero te chamar a atenção mais uma vez nessa manhã, assim como o céu, que a gente possa parar
que a gente possa fazer silêncio na nossa alma para ouvir essa voz do Senhor. É tempo de calar, porque Deus se aproxima, assim como lá no Apocalipse, né? Haveria a última trombeta ali, né? O último selo a ser aberto, né? E aquela expectativa, quem ia ser digno de abrir esse último selo, e houve aquele silêncio, todos precisavam parar, todos precisavam aquietar o coração e ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos hoje, há um êxtase, há um anúncio a ser feito, há uma revelação a ser feita, e nós precisamos parar e aquietar nossa alma para ouvir essa revelação de Deus, né? O céu, a respirar por meia hora, algo vai acontecer, né? E às vezes na nossa vida a gente precisa disso, de prender a nossa respiração, de ficar na expectativa de que Deus vai agir na terra, que Deus vai agir a nosso favor, e Deus vai falar conosco, e Ele vai nos dizer as coisas grandes, né, e maravilhosas. Então eu queria chamar a nossa atenção aqui para isso, assim como Samuel teve que aquietar. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Houve esse espaço aí entre Deus falar e Samuel, porque Samuel precisava de fazer silêncio, de calar os ruídos ao seu redor. Eu quero te chamar a atenção aqui nessa manhã para você calar os sons, os ruídos que estão ao teu redor, sabe? De muitas vozes, de muita agitação, para ouvir a voz de Deus, sabe? Prepara o teu coração, silencia o teu coração no secreto, naquele lugar de intimidade, né? Assim como Samuel estava lá, precisava ir para o quarto, né? E se deitar naquele lugar íntimo, né? Naquele silêncio da noite. Você também precisa aquietar a tua alma. Tem muita informação ao teu redor, tem muita coisa agitada ao teu redor, mas o Senhor quer atingir o teu coração. Como eu citei aqui, João capítulo 10, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nessa manhã eu quero te chamar para ouvir a voz do Senhor. Nessa manhã eu estou te chamando para aquietar a tua alma e ouvir Deus falar contigo, sabe? Que você, assim, que cessem as muitas ansiedades, as muitas preocupações ao teu redor, mas, assim, que você seguir pela direção da voz do Senhor, né? O Senhor é que vai te guiar para fora. A voz do Senhor, ela é calma, ela esclarece, ela dá discernimento e alinha o teu coração à vontade dele. E o Senhor quer se revelar a você dessa forma. A gente precisa ficar sem excesso, né? Interromper as coisas, interromper aquilo que a gente tanto quer fazer, né? Aquilo tanto que as nossas mãos apressadas querem, por ansiedade, fazer, mas assim, estremecer diante da voz desse Deus, sabe? Quantas vezes assim a gente abre a palavra, a gente está naquele momento assim que a gente está angustiado e a gente não tem direção para a nossa vida, e a gente clama ao Senhor e a gente abre a palavra e o Senhor fala. O Senhor, ele nos mostra aquilo que ele tem, ele nos mostra os segredos, as coisas ocultas, sabe, para dar direção à nossa vida. Deus, quando nos fala para nós silenciarmos, não é porque ele é um Deus tirano e que é só ele que fala e que nós não temos direito nenhum, nós não temos voz nenhuma, muito pelo contrário. O Senhor, a Bíblia fala o tempo todo que o Senhor ouve a nossa voz, que o Senhor ouve o nosso clamor, que na nossa angústia ele ouve a nossa voz, mas assim o Senhor tem nos chamado: aquieta, porque eu vou falar contigo. As coisas que você vai fazer, a maneira como você vai seguir a tua vida, as decisões importantes que você tem a tomar, sejam dentro da tua casa, seja no trabalho, seja na igreja, onde você for, eu vou te direcionar. Ouve a minha voz, né? Quando a presença de Deus se manifesta, a gente precisa calar. A presença de Deus é soberana. Quando se fala aqui da voz do Senhor, é mais do que sons apenas, mas a presença do Senhor revela, a voz do Senhor revela a presença dele, presença manifesta, sabe? Então a gente precisa desse acalmar diante do Senhor e precisa estar com o coração disposto. E eu quero te chamar nessa manhã, mulher, acalma o teu coração e ouve o teu Deus, sabe? No silêncio existe sabedoria. Quando você medita, quando você ouve
você lê a palavra do Senhor e você medita, você coloca aquilo dentro do teu coração, dentro da tua mente começa a ser renovada. As coisas são mudadas, né? Assim, a voz de Deus, ela é sempre coerente com a palavra que ele está revelando, sabe? E as coisas são transformadas, né? Quem aprende a silenciar, que aprende, reconhece a direção, sabe? Clareza espiritual, quando a gente pensa de discernimento, quando a gente pensa assim em constância na presença de Deus, isso vem de intimidade, isso vem de mente renovada, e Deus quer fazer isso conosco. Quanto mais a gente ouvir, quanto mais a gente tiver a palavra de Deus dentro da nossa mente, mais clareza, mais constante, mais a nossa mente vai ser renovada, mais atitudes corretas, mais decisões assertivas nós vamos ter na nossa vida. Então, assim, que o Senhor possa se revelar a você, que Ele possa te trazer calma no teu coração e, e te mostrar as grandezas dEle, te mostrar as grandezas da presença dEle, porque mais do que voz, né, presença de Deus, o Senhor, assim, quando a gente ouve alguém falando, imagina você tá dentro da sua casa, né? Você tá aí dentro da sua casa e de repente você ouve a voz do seu esposo, do seu filho chegando da escola, entrando no portão, falando com alguém. O que que isso revela para você? Presença. Ele está chegando, está se aproximando. Então, assim, a voz do Senhor é essa voz que quer revelar a presença dele com você, sabe? Até os animais, até o seu cãozinho lá na porta, até o seu gatinho dentro de casa, quando ouve a tua voz, ele discerne que você está chegando. E assim, quando você ouve a voz do Senhor, que você possa discernir essa presença, essa revelação de Deus, sabe? Presença manifesta. A voz do Senhor, revela que ele é, que ele está, que ele está chegando e ele está se aproximando de você. Amém? Fabi, quer falar alguma coisa? Meninas, eu queria, assim, tem muitas coisas que eu queria continuar falando aqui sobre a voz do Senhor, mas já são 5 para as 10 e eu falei com a Pri que eu vou terminar até 10 horas, né? Para que ela possa ir para o compromisso dela. E, assim, eu queria parar aqui, mas te chamar a atenção, sabe? Tira, mesmo que esse final de semana seja um final de semana agitado, mas, assim, que você tire para ouvir a voz de Deus, sabe? Que você aquieta a tua alma para ouvir o Senhor. Deus, o que de direção tu tem para mim? O que que eu posso fazer para aquietar a minha alma e te ouvir e te obedecer, sabe? E dar uma resposta favorável, assim como Samuel deu essa resposta aqui para Eli, assim como Samuel aquietou em ouvir a Deus, em dizer, fala que o teu servo ouve. Diz isso para o Senhor esse final de semana. Senhor, fala que a tua filha ouve, que a tua serva ouve. Eu quero estar na tua presença. Revela-te a mim, sabe? Voz de Deus é mais do que um som, um ruído. Voz de Deus significa presença dele. Significa presença dele se manifestando agora sem véu, sem cobertura, mas é ele se manifestando a você. Amém, meninas? Vamos orar por nós, pelo nosso coração nessa manhã. Que Deus abençoe o teu coração e que você esteja sensível, que o Senhor encontre essa reverberar, para todos aqueles que estiverem ao teu redor. Amém? Senhor, eu te louvo pela tua graça, tua misericórdia, tua presença, Senhor, nessa manhã, dentro das nossas casas. E muito mais do que, ó Deus, na nossa casa física, a tua presença se manifesta dentro do nosso coração através do Espírito Santo. E nós te louvamos, Senhor. Deus, e nós adoramos ao Senhor nessa manhã, porque o Senhor fala conosco. Não há um tempo, Senhor, da nossa vida que o Senhor não tenha se manifestado a nós, nos chamando, ó Deus, nos enviando palavra, nos enviando revelação, nos enviando discernimento. Nós te louvamos, Pai. E nessa manhã eu clamo ao Senhor, Deus, que o Senhor fale audivelmente, Senhor, fale claramente, Senhor, dentro da casa de cada mulher que está aqui. Senhor, dentro do coração de cada uma, Senhor, que a tua palavra seja revelada, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Deus, eu clamo ao Senhor que as tuas filhas tenham ouvido sensível, Senhor, para dar atenção à tua voz e obedecer
tua voz, obedecer às tuas instruções, que cada uma encontre sabedoria, Senhor, ouvindo a tua voz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que as tuas filhas não tenham os ouvidos surdos, os ouvidos agravados, Senhor, tapados, Senhor, para não entender, mas que o Senhor abra, Senhor, o entendimento das tuas filhas, Senhor, Deus, que as mentes das tuas filhas sejam renovadas, Senhor, em nome de Jesus, por causa daquilo que o Senhor diz. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos debaixo da tua autoridade, debaixo do teu conselho, debaixo, Senhor, ó Deus, da instrução do teu Espírito, Senhor, para todas as coisas, Senhor, e que o Senhor nos leve em profundidade a entender, ó Deus, a tua voz para esse tempo, Senhor, e que nós sejamos a manifestação, Senhor, ó Deus, que aquilo que sair de nós seja a manifestação da tua vontade nessa terra, que venha o teu reino, que venha o teu governo, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, ó Deus, sobre o nosso tempo, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, Senhor, por causa da voz do Senhor, Deus. Nós te louvamos. Fala que as tuas filhas ouvem, Senhor. Fala que as tuas filhas obedecem, Senhor. É isso que nós clamamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Que Deus continue manifestando a sua graça a nós. Que Deus abençoe vocês, que abençoe o final de semana. Segunda-feira a gente está junto de volta, tá bom? E vamos ouvir a voz do Senhor. Eu quero que vocês manifestem aí o que o Senhor vai falar com vocês esse final de semana, tá bom? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meninas. Um beijo, queridas.